E aí galera, tudo bem? Aqui é o professor Zelto e dessa vez nós vamos trabalhar com vocês sobre a química verde, mais especificamente sobre a química ambiental. Na realidade, nós podemos trabalhar isso na frente da parte da química geral, na frente da biologia, da história, da geografia, podemos apresentar também na matemática e geografia. Então nós vamos começar a falar com vocês basicamente o seguinte. Nós vamos trabalhar com vocês sobre chuva ácida e o efeito estufa. Na realidade, se a gente souber sobre as passagens dos estados físicos da matéria, a gente praticamente domina quase que todo o ciclo da matéria aqui. Então, por exemplo, quando você tem a água no estado sólido, nós chamamos de iceberg. Este iceberg significa que a molécula se encontra no estado sólido, que por sua vez, através de um fenômeno que nós chamamos de passagem do estado sólido para o estado líquido, nós chamamos de fusão. Então, fusão nada mais é do que a passagem do estado sólido para o estado que nós falamos que é o estado líquido, que por sua vez pode sair do estado líquido e ir para o estado que nós falamos, o estado gasoso. E nesse estado gasoso, nós vamos encontrar água nas nuvens, ou seja, só que no estado gasoso, através de um fenômeno chamado de vaporização. Vaporização é a passagem do estado líquido para o estado que? Gasoso. Só que ela engloba três processos. Ela engloba um processo lento, que quem trabalha é a biologia, e tanto é que eu vou colocar aqui evaporação. Por que a gente vai colocar evaporação? Porque evaporação ela é um processo lento. É aquela hora que choveu, apareceu o sol e você vê bem lentamente subindo o vapor d'água. Aí é a evaporação. E a evaporação se trabalha na biologia. E nós estamos falando sobre ciclo da água. Então nós estamos falando biologicamente. Porém, se eu aqueço essa água, aí nós passamos a ter a ebulição. Aí quem trabalha é a química especificamente. E tem a calefação, que é aquele processo extremamente rápido. Mas aqui eu coloquei a evaporação, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Como isso aqui é um ciclo, significa que ele vai, mas ele tem que voltar. E ele volta através do que nós chamamos de condensação ou liquefação. Que isso, por sua vez, volta para o estado líquido e pode voltar também para o estado sólido, através da solidificação. Em contrapartida, pode também nevar ou cair pedras de gelo. Nós chamamos de sublimação. Isto daqui que eu acabei de falar é o ciclo da água. O ciclo da água é bem simples. Aí sim eu posso pegar e começar a falar sobre a tal da chuva ácida. Bem, quando a gente tem uma indústria, quando a gente tem o uso de muitos automóveis e a superpopulação que a gente já está encontrando, no Brasil já tem um pouquinho, mas na China, por exemplo, já tem uma superpopulação. Olha o que acontece. As indústrias, elas têm a preferência por se alojarem mais em regiões onde nós temos rios. E o que acontece? As indústrias, elas vão liberar dejetos tanto na parte líquida para os rios, mas também na parte o quê? Sólida, gasosa para o vapor. E essa fumaça que sai sempre, ela tem a seguinte composição, os chamados óxidos, que pode ser óxido de enxofre e normalmente o óxido de nitrogênio. Então, óxido de enxofre e óxido de nitrogênio. Bem, em contrapartida, quando a gente tem o que nós chamamos superpopulação ou uso indiscriminado, por exemplo, de automóveis, o que acontece? Ele vai liberar um outro tipo de óxido, que é o que nós chamamos de óxido de carbono. Ou seja, então nós temos os óxidos de enxofre, óxido de nitrogênio e óxido de carbono. Esses dois primeiros provenientes das indústrias e esse último normalmente proveniente da respiração celular, proveniente da respiração dos seres vivos, proveniente dos escapamentos dos carros e de uma combustão não totalmente feita. Feito isso, na realidade não teria tanto problema. O problema começa porque o ciclo da água está sendo feito. E com esse ciclo da água, nessa evaporação, nós vamos encontrar o que nós chamamos de vapor d'água. E aí é que está o problema. Quando o óxido de enxofre associa com o vapor d'água, ele vai formar o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Quando o óxido de nitrogênio associa com o vapor d'água, ele vai formar o HNO3,
que é considerado o ácido nítrico. E quando ele associa com óxido de carbono, ele vai formar o que nós chamamos de H2CO3, que é o ácido carbônico. Esses três ácidos vão parar exatamente aonde? Nas nuvens. Tudo bem. Vai chover? Vai, mas quando começa a chover agora, não vai cair apenas água mais, porque nas nuvens também tem a presença de quem? Dos ácidos, então passa a ter o que nós chamamos de chuva ácida. Qual que é o problema maior da chuva ácida? Primeiro, os monumentos históricos, praticamente as estátuas vão começar a ser corroídas, as pinturas dos carros vão começar a se deteriorar cada vez mais, perder aquele brilho que era normal e principalmente na piscicultura. Quem trabalha com piscicultura, a chuva ácida pode simplesmente detonar com a sua piscicultura todinha. Por quê? Eu posso dormir com todos os peixes vivos, mas eu acordar com eles todos mortos, devido ao pH da água do rio, do lago, no caso seu aí, da sua represa, que simplesmente mudou o pH. E se mudou o pH, automaticamente os peixes vão todos morrer. Então você tem que estar sempre medindo o pH da água para que você possa saber se a chuva está vindo ou não ácida. Por exemplo, quando você está na piscina, a piscina está transparente de dia, dormiu, no outro dia a piscina está lá escura, está turva. Por quê? Porque caiu uma chuva, essa chuva pode estar mais ácida um pouquinho e automaticamente mudar o pH da água e ela ficar turva. Se perguntarem para vocês hoje, toda chuva hoje é considerada ácida? Sim, toda chuva hoje é considerada ácida. Por quê? Porque nós respiramos. E no ato de respirar, nós inspiramos oxigênio, mas nós expiramos gás carbônico. Imagina na China, onde você tem a superpopulação. Nós temos hoje muito carro na rua. Nós temos hoje muitas indústrias poluindo o meio ambiente. Mas eu moro num local onde não tem nenhuma poluição. Só que a atmosfera vai levar esses gases poluentes para lá. E quando ela ser levada, automaticamente vai aparecer também essa chuva ácida. Em contrapartida, a gente também pode ver o seguinte, nós estamos num período de calor muito intenso. Só que é um calor que não é natural. É um calor que está tá sendo a flor da pele esse calor. Esse calor que a gente fala é o efeito estufa. Se chegar a perguntar para vocês, o efeito estufa, ele é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Ou mocinho ou vilão? Por exemplo, o efeito estufa, ele tem um lado bom, porque a gente consegue viver na Terra por causa disso. Quando vocês trabalharam lá no comecinho do ensino fundamental, é trabalhar para vocês os planetas. E falam sempre assim, por que o planeta que está mais perto do Sol a gente não consegue viver? Porque é muito quente. Por que o planeta que está mais distante a gente não consegue viver? Porque ele é muito frio. E a Terra ela está no meio termo. Por quê? Porque na realidade o efeito estufa faz isso com a gente. O efeito estufa, o lado bom dele é porque ele segura maior quantidade de água na atmosfera no estado gasoso e a água no estado líquido aqui no planeta. Em contrapartida, ela também segura os gases poluentes. E aí vem um problema do aumento da temperatura. O aumento da temperatura, ele simplesmente vai ocasionar o quê? Degelo das calotas polares. Por isso que hoje você vê inundações, você vê miséria, você vê fome, devido ao quê? Sérios problemas sociais e econômicos aí. Então, na prova de vocês, caso apareça sobre química ambiental ou sobre a química verde, especificamente eles vão estar trabalhando sobre chuva ácida, mais específico, e sobre o tal do efeito estufa, que é o superaquecimento proveniente de gases, normalmente o CO2 e o CO, que é a combustão que é feita de forma incompleta ou não totalmente perfeita. Valeu, galera, espero ter ajudado vocês e vamos que vamos.